Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema o seguinte assunto: mulheres que não querem ter filhos. Por que existe tanto preconceito contra elas? Para discutir esse assunto estão em nossos estúdios as seguintes profissionais: a doutora Virgínia Suassuna, lá do Instituto Suassuna, que é parceiro nosso aqui da Opinião em Debate, que é psicóloga e psicoterapeuta. E também a Luana Itocaso, não é isso? Grande Luana Itocaso, que ela é Relações Públicas, publicitária e uma pessoa que assumidamente não quer ter filhos, não é isso? Sim. Conheço a Luana há muitos anos, trabalhou comigo durante muitos anos mesmo. É casada com um dileto funcionário da minha empresa e ela tem essa posição. Pode a doutora Dalva Machado também? Pode sentar aqui, doutora Dalva Machado, por favor. Doutora Dalva Machado, que é psicóloga e ela é formada em psicologia e especialista em sexualidade. O Raulino, você vai ter que colocar o microfone nela. Enquanto você coloca o microfone nela, para o telespectador não ficar olhando essa sua expertise, tem muita gente que não conhece o Raulino. Vale a pena mostrar a careca do Raulino? Não, acho que não, né? Mas a doutora Dalva chegou um pouquinho atrasada, né, doutora Virgínia Suassuna? E eu liguei para ela e ela falou igual a Marta Suplicy: não preocupa não, relaxa e goza. A Marta Suplicy falou isso quando nós estávamos tendo problemas nos aeroportos, mas evidentemente que é brincadeira minha, a doutora Dalva Machado não falou isso, eu estou brincando. Então agora pode mostrar aí a doutora Dalva Machado, que é formada em psicologia e especialista em sexualidade. Não, os nossos telefones para a participação dos telespectadores, inclusive o Twitter e o WhatsApp, estão aí na telinha, você pode fazer a anotação e ligar aqui para o programa e nós faremos a sua pergunta. Bom, doutora Virgínia Suassuna, aumenta no Brasil, segundo as estatísticas e as pessoas que estudam este que é chamado, entre aspas, fenômeno, que eu não sei se é um fenômeno ou não, o número de mulheres que assumidamente já dizem: não, eu quero casar. Tem 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, eu quero casar, mas filhos não. E eu tenho visto isso, inclusive, no meu âmbito particular. No caso do meu filho com a minha nora, não quero filhos. E a Luana e tudo mais. E existe um certo preconceito, mas por quê? Mulher, a maternidade é o que faz com que a mulher seja mais feliz, mais completa. Por que isto está acontecendo com mais vigor agora? Ou as mulheres não tinham coragem de assumir que não queriam ter filhos? Há uma explicação da psicologia sobre esse tema, não? Olha, assim como existem pessoas que têm assumido as diferentes orientações sexuais, eu acho que, graças a Deus, a sociedade tem dado espaço para as pessoas se diferenciarem. Porque sempre a pressão social foi para que fôssemos todas iguais, para que pensássemos iguais, sentíssemos iguais, tivéssemos as mesmas sensações físicas e os mesmos comportamentos. Então, eu acho que o advento da própria mídia tem dado força para a mulher assumir que ela não quer ter um filho. Até porque, para ter um filho, você tem que desejar ser mãe. E para ser mãe, você precisa de um pai. Não se joga futebol sem bola. Então, o que eu percebo hoje é que a cumplicidade também entre os casais tem diminuído muito. E isso afeta necessariamente a opção de não querer ter filhos, que significa não querer ser mãe. Bom, doutora Dalva Machado, sob o ponto de vista da sexualidade, que a senhora estudou e tudo mais, tem alguma coisa a ver o fato de não querer ser mãe com alguma coisa no nível da sexualidade, não?
Não necessariamente. Então, o que ocorre hoje? Como as mulheres, a partir da década de 60, de 58, 60, com a revolução sexual, as mulheres ganharam essa independência, ou conquistaram essa independência sexual, financeira. Hoje as mulheres trabalham, estão no mercado de trabalho e elas podem dizer, eu não quero ser mãe. Porque existia uma crença até algum tempo atrás que todas as mulheres, para serem felizes e realizadas, elas tinham que ter filhos. Então, hoje, isso vai se desmistificando. As mulheres estão cada vez mais atuantes, estão no mercado de trabalho, visam uma carreira profissional e elas, muitas dizem, eu não quero ter filho porque eu não desejo. Isto é uma atitude, uma decisão, uma escolha que eu estou fazendo por mim e pela minha vida. Até mesmo porque nós sabemos que criar um filho gera muito custo, né? Custo financeiro, de tempo. Muitas mulheres, elas vão adiando a maternidade e vão se construindo profissionalmente. Quando chega num determinado ponto, elas têm dinheiro, elas querem viajar, querem aproveitar a vida, não querem ficar acordando noite inteira cuidando de menino, né? Então querem ter essa liberdade de ir e vir sem alguém para ficar todo o tempo ali, aquela mãe preocupada. Como será que está meu filho? Então hoje a mulher tem essa liberdade e com isso elas fazem escolhas. Esse preconceito, muitas mulheres queixam do preconceito, dessa pressão social, mas a mulher que toma a decisão de não querer ter filho, ela não se importa com a opinião dos outros. Afinal de contas, nós estamos no século XXI e isso é uma decisão madura que ela já tomou na vida dela. Então, por que ela vai estar se preocupando com a opinião das outras pessoas? Ok. Bom, Luana, a pergunta básica que você deve ter ouvido milhares de vezes, centenas de vezes, não sei, é a seguinte: por que você não quer ter filhos? Eu acho que assim, é tudo que elas já inclusive falaram, né? A gente, pondera tanta coisa na vida, é difícil, a gente tem vida profissional, a gente tem uma vida... Eu sou dona de casa, eu não tenho ninguém para me ajudar em casa, é uma coisa que eu gosto realmente de fazer, gosto de ter o meu trabalho, de ter minha liberdade também, né? Questão de, a gente faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, casa tá suja, vasilha tá suja, e muitas vezes a gente... Com filho, a gente não consegue ter essas pequenas liberdades, que são coisas assim que fazem muita diferença no fim das contas. E é isso mesmo, ter filho hoje não é apenas gerar engravidar e aquela coisa toda, esse processo todo da gestação. É todo um processo eterno, na verdade, né? É uma entrega muito grande, realmente que exige muito financeiramente, questão de atenção, enfim, vários recursos, que acaba que às vezes a gente, ponderando, a gente dá aquele passinho e vira e fala, não, dessa vez não. Bom, depois nós vamos aprofundar um pouco mais, mas só a guisa de criar ainda ir no cerne dos problemas que, quando a pessoa fala, não quero ter filho, pronto, não vou ter mais, enfrenta. E a solidão na velhice? Você não pensa nisso? Eu não vejo garantias, digamos. Assim, pelas experiências que eu tenho, por exemplo, eu sou filha única, minha mãe, nossa, é minha vida, eu sou a vida dela, é uma entrega assim total e completa, porque meu pai mora em São Paulo e eu e minha mãe somos realmente muito unidas. Ela lutou muito para conseguir engravidar de mim, então assim, é uma coisa que ela sente muito, eu não querer ter filhos. Realmente um sofrimento para ela. Ela fica falando, minha filha, eu fico tentando te tirar de ideia e você indo aí, participar do programa para falar. Pois é, mas aí então, não te preocupe, você não acha, por exemplo, que ter filhos não é a garantia de que você vai ter um respaldo na velhice? Não, porque assim, eu tenho essa característica com a minha mãe, eu tenho esse comportamento com a minha mãe, mas eu vejo muitas outras pessoas que têm filhos, 3, 4, 5, 10, e mesmo assim... Não estão... Filhos não são enfermeiros de paz. Eu acho que nem deveriam ser? Não. Eu acho que depende muito. Eu acho que também é uma opção. Depende da forma como eles foram criados. A noção de cuidado, a noção de família. Quem planta, colhe. Né? E eu acho que existem várias formas de acolher os pais. Agora, tem pais que são absolutamente neuróticos e fazem dos filhos enfermeiros. Então, eu acho que aí, de repente, a coisa complica. Mas eu achei interessante o que você estava dizendo, porque às vezes as pessoas perguntam, por que então, que não se quer ter filho? Tem tantas razões. Tem as econômicas, tem as psicológicas, mas tem também isso. Às vezes, as experiências que as pessoas tiveram enquanto filhas, quer dizer, você disse assim, nossa, minha mãe sofreu tanto, né?
para todo um processo. Então, às vezes, essa fantasia também de que vai acontecer a mesma coisa com você pode fazer com que você reflita na possibilidade ou não de vir a ser mãe. Mas ainda assim, eu acho que mesmo a pessoa optando, eu não quero ter filhos, eu acho que ela não fica necessariamente desligada das opiniões alheias, não. Né? Olha lá, você está dizendo que sim. Eu acho que toda escolha envolve uma renúncia. E por mais que a gente escolha alguma coisa, a gente está renunciando uma possibilidade. E uma possibilidade que você não tem certeza se seria boa ou não. Então, a pressão social ainda é muito grande e a pessoa pode vir, né? Não tenha, não queira ter uma certeza absoluta. E o fato de você se deixar influenciar ou não pela opinião do outro, isso não muda a sua certeza. Às vezes é muito legal você se deixar influenciar, porque às vezes até confirma a sua decisão. Teve um poeta, antes de ir para o intervalo, que eu não sei quem é, às vezes a produção pode olhar, ele disse a seguinte frase: filhos, por que tê-los? Mas se não tê-los, como sabê-los? Como sabê-los, exatamente. É verdade? Fica sempre essa frase mesmo, né? É perfeito, fica não sempre sei de quem a dúvida. Que é, não, mas Você nunca vai ter a garantia de que a sua escolha foi a melhor escolha. Bom, o próximo programa nós vamos falar sobre a importância das brinquedotecas. Como elas podem ser úteis na cultura e no progresso psicológico das crianças e no psique das crianças. Hoje existe uma cultura das brinquedotecas e em Goiânia tem sido oferecido algumas alternativas muito interessantes. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, quero mandar um abraço lá para o pessoal da Implant Center, o Dr. Jefferson, grande odontólogo, lá na rua 144, número 141, setor Marista. Você pode ir lá, você vai ter dentes perfeitos. E também a Pax Clínica, que é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo, por exemplo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E se você quiser ir para uma academia perfeita, vá para a Flectir. Tem tudo que você precisa na Flectir. Rua 58, número 183 do Jardim Goiás. O telefone de lá é o 3281-1434. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O cacique Luciano já está chegando aí com várias perguntas e nós voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então. Seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Mulheres que não querem ter filhos, porque existe tanto preconceito contra elas. Bom, doutora Dalva Machado, existe uma idade que hoje, esse relógio, chamado relógio biológico, né? Antes as pessoas falavam, olha o seu relógio biológico até os 30. Uhum. Hoje você tem mulheres com 50 anos engravidando e estamos bem na fita, não é? Muito embora não seja uma idade que seja ideal, mas mulheres de 50 anos podem sim engravidar. Mas eu acho que até os 33, 35, a mulher ainda está bem fértil para engravidar. Mas as mulheres que não querem ter filhos, doutora Dalva Machado, elas podem depois entrar em parafuso, pode se arrepender e ficarem
como diz, dá um problema de depressão, porque muita gente fala, não, a mulher não vai ter filho, então ela vai ter depressão, ela vai ter problema psicológico. Isso é uma verdade, não? Depende da pessoa. Se a mulher, ela já escolheu não ter filho e chega uma determinada época, ela já se construiu profissionalmente e ela resolve ter, hoje a medicina, como você falou, né, então as mulheres retardaram mais a maternidade, mesmo a gente sabendo que a mulher tem um tempo para engravidar, né? Então tem o reloginho biológico e muitas vezes quando chega aí 40, 50 anos, ela também corre risco na gravidez. Mas se a mulher, se ela depois voltar atrás e quiser ter um filho, ótimo. Se ela sofrer uma depressão, ela pode buscar uma ajuda terapêutica para poder tratar essa depressão e ela rever se realmente é isso que ela quer. Porque é uma decisão que a pessoa está tomando para a vida dela. E como é um fenômeno novo, as pessoas ainda, as mulheres ficam inseguras nessa tomada de decisão. Porque toda escolha, a lei, como a professora Virginia bem ressaltou, exige ou leva uma renúncia. Todas as vezes que nós escolhemos algo, nós perdemos também alguma coisa. Então, é difícil para a mulher, nesse momento, que ela tome essa decisão sem essa certeza. Por quê? Agora que nós começamos, nos Estados Unidos já tem algumas pesquisas, na Universidade de Michigan, que mostra que mulheres de 50, 60 anos, que não tiveram filhos, ou também aquelas que tiveram, elas dizem que não abalou o psicológico dela. Mas aqui no Brasil nós não temos ainda essas pesquisas mais de forma aprofundada. Então a mulher, ela deve, para tomar essa decisão, conversar com o companheiro dela, porque é algo que se ela tiver alguém, um companheiro, vai também precisar discutir esse assunto para, em comum acordo, os dois chegarem a um denominador comum. A um denominador comum, chegar a um ponto que eles possam ali, nesse caso, resolver ter ou não. Agora, o que a mulher não deve é gerar um bebê sem condição psicológica, emocional, afetiva, só para poder corresponder à expectativa do outro, porque senão é um problema que ela vai ter para o resto da vida. E muitas mulheres até dizem que se arrependem de ter gerado um filho. Aquelas mulheres que não têm aquele instinto materno, aquelas mulheres que não querem se doar para a maternidade ou para os filhos, essas com certeza, ou eu penso que elas podem chegar a um ponto de arrependimento. Bom, a Flávia, todo mundo me dizia que quando eu fizesse 30 anos, ia sentir a pressão do relógio biológico. Estou com 32 e não senti nada disso ainda. A maioria dos meus ex-namorados também não queriam ter filhos. Então, eu acho que isso facilitou. Luana, no seu caso, que você é casada, né? O seu companheiro... Porque parece que homem, a mulher fala, não quero ter filho, não. Se ela for bonita e inicialmente gostosa, né? Eu falo, tá bom, ótimo, tá bom, eu fico bem com você. Parece que o homem é meio, assim, tranquilo com esse... Eu acho que os homens são um pouco mais tranquilos. Agora, tem aqueles que não, eu tenho que ter um herdeiro, eu quero deixar um herdeiro, né? No seu caso, facilitou bem o companheiro, ou os companheiros que falavam não? Você sempre deixou isso bem claro? Sempre deixei muito claro, mas assim, até uma coisa que a gente estava falando aqui no intervalo. Eu sempre me reservo o direito de mudar de ideia. Eu acho que assim, tudo isso, essas alterações, muita gente fala, né, que depois de uma certa idade, o casal, a mulher sente essa necessidade de esse instinto maternal, o casal sente essa necessidade de um filho ali para, enfim, selar o amor, não sei bem. Essas coisas a gente escuta muito. Eu até hoje ainda não senti essa necessidade e assim, mas ao mesmo tempo pode ser que, né, eventualmente isso para você não é um dogma, não, né? Não é um tipo assim, não, a minha vida assim, você está aberta a seu próprio sentimento, é isso? Sim. Não é uma coisa que você fez como um mantra, como um dogma que você não negocia consigo mesmo. Você vai sentir o seu... gente vai, eu acho que a gente muda muito, né? Assim, claro. Você, inclusive, quando a gente trabalhava junto, eu mudei muito ao longo desse longo tempo que a gente esteve trabalhando junto, né? Então, assim, as pessoas mudam todos os dias, com todas as coisas que a gente passa, os relacionamentos e tudo. Eu mudei bastante, fiquei velho. Envelheci, foi ótimo, porque eu estou vivo, né? A Carla, para a doutora Virginia, boa noite, eu sou casada há 4 anos e não planejo ter filhos, pois não quero abdicar minha vida em prol de um outro ser e não me acho egoísta. Isso é normal? Doutora Virginia,
Não é uma ponta de egoísmo, não, vou ficar dedicando a outra pessoa, não, porque tem que dedicar, né? Filho, a Luana disse a verdade, assim, eu pensava assim, meus filhos quando tiver 30 anos, que nada, tenho a mesma preocupação, a mesma sintonia, e às vezes meu filho liga para mim de São Paulo, está com 30 e tantos anos, pai, eu estou com problema na coluna e tal, e eu estou aqui trabalhando, pensando como que eu vou ajudá-lo, se ele melhorou ou não, enfim. Para sempre. É para sempre mesmo, não é verdade? Eu acho muito interessante o seu questionamento, porque assim, olha, a palavra egoísmo, ela é muito mal interpretada. Às vezes a pessoa tem um autoconhecimento tão grande de si mesma, tem tanta segurança que aos olhos dos outros, isso lhe parece um egoísmo. De repente, nós temos 4 consciências, Luana. Eu preciso saber muito bem o que eu penso, eu preciso conhecer meus sentimentos, as minhas sensações e os meus comportamentos. Então, de repente, se você tem contato com essas 4 consciências, você está simplesmente fazendo uma opção consciente. Agora, aos olhos dos outros, isso pode parecer egoísmo mesmo. Numa sociedade que a gente vive, onde diversidade não é possível ser vivida, as pessoas querem viver o quê? A uniformidade. Então, a gente tem que pensar igual, sentir igual e agir igual. Então, se você fosse egoísta mesmo, você não estaria compartilhando a vida com seu marido. E já estão aí há 4 anos juntos. Tá certo. A Raquel do setor marista, criar bem um filho não se resume a pagar mensalidade de uma boa escola e encher a criança de presentes caros. Criar bem um filho não se resume a decorar um quarto lindo. Vai muito além. É verdade, é uma observação que ela fez. Não basta ter um filho, você precisa ser mãe. Né? E esse argumento biológico que todo mundo tem que ser mãe, porque é da natureza da mulher procriar, eu acho que não basta também utilizar esse argumento biológico para decidir ser mãe. Eu não sei se... É uma coisa de filho, é uma coisa assim muito... É impressionante isso, mas eu acho que a pessoa que tem filho, que teve filho e tal, pode entender o que eu estou dizendo. Às vezes, uma coisa tão pequena que o filho fala, minhas meninas com 4 anos gêmeas, elas vêm da escola correndo e elas ficam brigando para quem vai me dar um beijo. Aquilo ali, parece que a minha alma, ela enche... Se refaz, né? Se refaz. E aqui você não sabe explicar por que aquilo te dá tanto prazer, não é? Agora, é um prazer, assim, tão acima daquilo que você pode... eu diria assim, plausivelmente ou concretamente explicar, que não acho que é possível passar para alguém, né? Não, parece que não é possível passar para alguém, né? É gratificante, né? É gratificante. E isso é uma sensação que... Como é que você conta? Beijou, tá? Meu sobrinho também me beija, né? Eu tenho amigas minhas que falam, eu tenho sobrinho, eu tenho outras crianças, né? Então, é uma coisa muito complexa, né? É muito complexa, mas eu quero até aliviar um pouco a responsabilidade dos nossos ouvintes. Às vezes você pode sentir isso com o sobrinho. Claro. Né? Outras pessoas podem também gerar essas sensações de intimidade, de afinidade, que pode te levar a isso que é indescritível. Não precisa ser necessariamente filho, porque tem alguns filhos que eu observo na clínica, já estou há 40 anos clinicando, que geram sensações opostas aos pais. Claro. Né? Então isso tudo é muito relativo. O importante é você estar aberta para sentir. Venha de onde vier e chegue como chegar. Olha, a Cláudia, nossa telespectadora, às vezes não ter filhos é um ato de altruísmo. Doutora Dalva, de altruísmo? Aí se a pessoa entende assim, pode ser, né? Porque as pessoas são únicas, individuais e têm suas próprias particularidades. Se ela pensa que é um ato de altruísmo, pode ser para ela. Então, agora, para outras pessoas, pode ser que não. Então, vai muito de cada pessoa. Se a pessoa pensa dessa forma, para ela essa é a verdade, ela pensa dessa forma, sente, se comporta, está tudo bem. Ô Luana, vou contar algo que não tem absolutamente, aparentemente, nada a ver comigo para te fazer essa pergunta. Eu nunca gostei de futebol. Futebol é uma coisa que eu gostei de futebol. E aí eu tinha em Rio Verde, meus primos, todos gostavam muito de futebol, lia o placar e todo mundo gosta de futebol. Então chegava num lugar tomar uma cervejinha, o pessoal, você torce para qual time?
Eu falava, nenhum, não torço para nenhum time. Eu tinha que dar tanta explicação, mas você não teve infância. Era melhor eu falar que era gay, que naquela época gay era muito difícil também, terrível, do que falar que não torcia para um time nenhum. Aí, como desgraça pouco é bobagem, eu falei, não, eu torço para o Vila Nova. Eu acabei torcendo mesmo para o Vila Nova. Eu falei, eu inventei que eu torcia para o Vila Nova. Brincadeira se os vilanovenses comigo, mas enfim, eu escolhi um time qualquer para torcer, porque eu não queria ficar dando explicações porque eu não tinha um time para torcer. Mas você, Luana, tem muito disso, pessoa, o que você ouviu já? Você já, uma hora já desistiu? Falou, não, eu não quero agora. Ou você fala mesmo, não quero. O que você já ouviu de mais estapafúrdio, assim? Não, esse de que mulher nasceu para ser mãe é o clássico. É o clássico. E é o que mulher mais você vira e fala, não. Fala que você vai se arrepender. Tem algumas pessoas que dão vontade de dar uma chacoalhada em você, chacoalhar, né? Sim, várias coisas. E você falou de, às vezes, não se encaixar ali, eu também sinto muito isso, porque, enfim, você chega uma idade e as amigas começam a fazer 15 anos, aí todo mundo faz festa, aí outra todo mundo casa, aí todo mundo faz festa, aí outra todo mundo tem filho, aí todo mundo troca experiências, aquela coisa toda. E, enfim, hoje minhas amigas estão todas, né, tendo filhos e etc. No entanto, eu continuo aí. Mas, assim, é uma coisa Qual foi a coisa mais bizarra que você já ouviu, assim? Ai, não sei. Não pode falar na televisão. Não, mas em geral, a mais difícil de ouvir, assim, a mais complicada é que toda mulher nasceu para ser mãe, que isso faz parte, que se você não tiver um filho, você não vai ser uma mulher completa. Isso aí são as várias coisas que a gente escuta que, poxa, já caíram por terra há algum tempo, né? Ainda mais com, poxa, a gente está no século XXI, é liberdade total e assim, poxa, a pessoa gosta de comer arroz branco, gosta de comer arroz integral, quer comer glúten, não quer comer glúten, quer ter filho, não quer ter filho. Funciona mais ou menos dessa forma. Eu entendo assim, pelo menos. É uma decisão, como a gente já falou, é uma decisão que a gente tem que ser tomada. A partir do momento que você decide não ter filhos, você não vai ter filhos. E não, é uma coisa que, assim, isso você consegue mudar. Mas se você tiver ali, você já não tem como abrir mão disso. E realmente é uma decisão muito séria. Muito, enfim, que precisa ser pensada friamente. Assim, não é uma coisa, vou ter um filho. Não. Aqui o nosso ouvinte Saulo, brincando com você, Luana, disse, olha, eu acho que para o bem do marido dela, ela pode não querer ter filhos, mas gosta de brincar de fazer neném. Eu imagino que sim, né? Sim, claro. Quem não? Não se preocupe com isso, né? A Fabiola, o homem pode optar não ser pai, mas a mulher é obrigada a ser mãe. Não entendo isso, sou mãe de gêmeos, mas foi sem querer, pois tomava remédio regularmente. Ela está dizendo isso, né, doutor Gêmeo? Foi sem querer. Exatamente. Mas será que agora ela não tem... Achou bom? Porque gêmeos, então eu tenho gêmeos... É muito relativo, mas olha, é tão interessante a nossa sociedade, porque você pode optar por casar ou ficar solteira. Por quê? Porque casamento é uma instituição cultural. Agora, quando fala da maternidade, esse argumento biológico, que é o que te pega, mas você nasceu para ser mãe, né? E aí eu acho que a gente está voltando um pouco naquela época em que os homens deixaram de ser nômades, né? E constituíram uma entidade privada. Então, o que acontecia? A mulher tinha que procriar, porque o homem tinha que ir para a terra e ele precisava de muitos filhos, porque ele precisava da ajuda dos filhos para cuidar da terra. Então, é o que você falou muito bem, Luana, a gente está num outro contexto social, né? E a mulher, embora tenha comido a maçã e tenha a culpa, né? Segundo aí os estudiosos, ela pode ocupar também o lugar público. Né? Ela sai do espaço privado, que é ser mãe, né? E que fica aprisionada. Ser somente do lar, né? Ser somente do lar. Assim. E é interessante, se a gente for pensar culturalmente, o fato da mulher não querer ter filhos significa que ela vai ter liberdade, como você disse. E ter liberdade é também correr o risco de pegar o lugar do homem. Então, existem aspectos culturais que ficam em volta dessa questão. A Carol Marques, aqui pelo Instagram, boa noite. Eu vivo ouvindo essa pergunta há muitos anos. Quando vou casar, quando vou engravidar, eu sou feliz solteira e livre. Não tenho vontade de ter filhos gerados por mim. Futuramente quero adotar mais de um, mas quanto eu me sentir preparada para essa responsabilidade, quando meu coração pedir. Essa é a minha escolha, minha decisão, meu jeito de ser. E as pessoas vivem cobrando algo que só diz respeito a mim. E às vezes tem inveja de você, viu? Pode ser. Tem muita gente que tem inveja, às vezes, da sua liberdade. Né? Quem está na chuva quer sempre que o outro se molhe também, né?
Olha, antes de ir para o intervalo comercial, lembrando a você que a República da Saúde, ali sim, você encontra um jantar delicioso e um almoço também, só com os melhores pratos, carnes, aves e peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Confira também a carta de vinhos lá da República da Saúde. O telefone é 3942-6575. E não se esqueça que na Subilt você pode ficar belo ou bela, como você quiser. Você vai lá na Subilt, na rua 22, no 384, no setor oeste, e você encontra ali na sede o Grande Sul, que é o homem da beleza em Goiás. 4012-1066, e agora o Sul você pode fazer seu agendamento pelo telefone. Tem um aplicativo, porque agora tem aplicativo para tudo. Tem um aplicativo em São Paulo que se chama Marido de Aluguel. Você não tem marido, você quer ir numa festa, alguma coisa, as amigas vão falar para você que cadê seu marido? Você escolhe um marido bonitão, que dá área de ser famoso e bacana, e escolhe um marido de aluguel, sabia? Daqui a pouco aluga, né? Também, homem para ser pai. Não, para ser pai já há muito tem, tempo né? já tem, né? Mas já tem hoje os namorados, os ficantes, né? Ficantes. Não, é o PA, né? O famoso PA, muito amigo. Daqui uns dias aparece o Uber. Já tem o Uber. A minha filha nos Estados Unidos, ela se cadastrou, e é rigoroso o sistema de seleção. Ela trabalha no Uber Babá. Então a babá mais próxima, no horário que você quer, vai te atender. Que legal. Muito bacana. No Brasil ainda não tem. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com Opinião em Debate, um tema muito bacana, muita participação, mulheres que não querem ter filhos, porque existe tanto preconceito contra elas. No próximo programa nós vamos falar sobre a importância das brinquedotecas, como elas podem ser úteis na cultura e no progresso psicológico, no psique das crianças. As brinquedotecas agora não são mais as de antigamente, tem brinquedoteca aí fazendo coisas maravilhosas. Aqui o Cláudio Manso, será que é o Cláudio Manso, da família Manso, que eu conheço tanto, odontólogo? Rosenval, filhos porque tê-los, é do Vinícius de Moraes, é verdade. E a Hélida Lima, não será egoísmo, nada de renúncia pelo outro. Aqui o Luiz, setor São Francisco. Eu apoio as mulheres que não querem ter filhos. Muitas mulheres não têm estrutura psicológica e nem financeira. Muitas mulheres que decidiram ter filhos foram abandonadas pelos maridos. Abraço a todos, parabéns pelo programa. A Suzieli mesmo. Suzieli, não sei, acho que é isso mesmo. Sou casada há 12 anos e não tenho filhos, mas já fui louca para ter. E hoje vejo que a melhor opção foi não tê-los, pois temos que pensar no país que vivemos, nas nossas economias e entre a saúde dessa criança, e para não falar sobre educação, que está difícil de oferecer a uma criança. Outra coisa, temos que pensar, nós sozinhos podemos passar crises financeiras, mas com a criança não dá. Bom, doutora Virgínia, essa desculpa da dificuldade financeira, eu acho que ela não pode ser a coisa principal. Uhum. Porque eu acho que todos nós sabemos que quando você tem filhos, uma família, se você tem 2 é a mesma coisa, se você tem 3 é a mesma coisa, e no final você dá conta, né? Uhum. Eu acho que essa não pode ser a coisa, porque senão o Brasil vai fechar. Porque aí, né? Vai fechar para balanço, né? Senão a pessoa com muita dificuldade econômica não teria filho. E às vezes que tem dificuldades econômicas, criam até melhor,
né? Porque fazem com que a criança sinta o desejo de alguma coisa e lute por aquilo que de repente ela deseja. Então as famílias, às vezes muito abastadas, não necessariamente têm condições psicológicas de educar seus filhos. Às vezes uma condição inferior tem uma condição superior em termos psicológicos. Agora, como tudo na vida, as respostas são muito complexas. Eu não faço um bolo apenas com ovo, não é? Existem vários ingredientes que compõem o bolo. Então, essa decisão é composta de vários elementos. Entre eles, o aspecto econômico pode ser um, mas não é o determinante, assim como a busca da carreira profissional não é determinante. Eu acho que é a somatória de tudo. A gente não pode trocar parte pelo todo. E aí entra também o estilo de vida da pessoa, os traumas que essa mulher pode ter sofrido, o modelo de casamento da família, da mãe e o pai, isso tudo influencia nessa decisão da mulher. Por outro lado, hoje as mulheres também, as famílias estão preocupadas em gerar um filho em razão do ter. Os filhos hoje são muito exigentes, eles querem todos os dias algo novo, pressionam os pais, dão birra e os pais não estão conseguindo até mesmo colocar, muitos pais não conseguem colocar limites e dizer não, porque os filhos hoje eles se sentem com uma liberdade e um querer que muitas vezes os pais não conseguem lidar com essa situação. Mas Luara, você teve alguma oportunidade de ir num psicólogo para ver se não é um trauma a ser reparado, não? Bom, não, sim, eu já estive bastante tempo fazendo terapia regularmente, mas não acredito que seja, porque assim, eu comentei que minha mãe sofreu muito, mas é aquele sofrimento, né? Ela lutou muito, melhor dizendo, para conseguir engravidar, porque ela realmente... Tinha dificuldade em engravidar. Isso, ela se dedicou durante praticamente a vida toda dela a estudo, a família, trabalho, e com 45 anos ela conseguiu engravidar, segurar uma gravidez, né? Ela teve alguns abortos espontâneos, antes tinha muitos problemas de fertilidade mesmo, e conseguiu, e assim, eu sou realmente o milagre da vida dela, que ela fala, e ela não está com meu pai, né? Meu pai mora em São Paulo, então assim, realmente a gente é muito companheira. E isso deveria, muito pelo contrário, né? Talvez até me inspirar, digamos assim, a ter realmente alguém como parceira, tal, mas não sei, assim, a gente vê muita coisa que não é garantia nenhuma, é aquilo que eu já falei, eu não vejo garantia de você ter um filho, você vai ter alguém para cuidar de você no futuro, quando você estiver, enfim, doente, precisando, não necessariamente vai te fazer companhia, e, enfim, eu acho que, assim, é muito mais do que isso, é uma entrega que pode ser egoísmo, talvez, mas eu acho que são escolhas, né, que a gente faz. O Alan, meu filho, que você conhece, a doutora Virginia, ele mora em São Paulo, ele é ator e a esposa dele também, dramaturgo. Todas as vezes que ele fica com vontade de ter filho, ele pega o avião e vem para Goiânia e fica 3 dias comigo. E as gêmeas. Ai, que delícia. Aí ele volta para São Paulo para 6 meses de cura. Então tem gente que vê assim, a coisa, mas como certas coisas que ele vê com muita dificuldade, eu vejo com muita alegria, né? Eu acho a alegria das meninas que brincam, não faz isso, não faz aquilo. Eu estou mais dizendo, assim, para não dizer que não falei das flores, mas ele acha aquilo, porque criança bagunça, mas traz um pouco de alegria também, né? O Antônio José, do Sr. Bueno, é um estereótipo dizer que mulher nasceu para ser mãe. Não existe o nascer para ser pai. É verdade, poucas pessoas falam, o homem nasceu para ser pai, não é bem assim. E a Suelen pergunta para a doutora Virginia o seguinte: estou com 29 anos e agora já estou pensando em ter filho. Porém, durante muito tempo essa ideia era remota em meu psiquismo. Como saber se já estou preparada para ser mãe? Como saber se meu desejo é genuíno? Tem uma forma de saber, doutora Virginia? Olha que legal, você já sabe muito sobre você. Você já sabe que a ideia era remota. Então você está tendo noção de que ela está se aproximando de você. Mas não fique só na ideia de ser mãe. Tenta verificar os sentimentos em relação a isso. A sensação e a relação que você tem com o seu corpo. Porque a maternidade muda o seu corpo e também muda os seus comportamentos. Então não fique com a ideia. São 4 consciências. Ideia, sentimento, sensação e comportamento. E mais um pouquinho. Tenta ver se você tem um companheiro que possa te auxiliar nessa jornada, porque com certeza ela é árdua, ela é prazerosa, principalmente se for feita a 2. Ok. Olha, o João
Quem quer ter filho é por causa da pressão dos outros. Pode ser, né? E a Fabíola, eu quero o contato de todas as participantes. Bom, você pode ligar, Fabíola, vê se a técnica pode colocar aí, por 3281-5666. Você liga lá, fala com a produção, pede para falar com o Cacique Luciano, tá? É o nome dele mesmo, Cacique Luciano. Pede para falar com ele ou com a Mariana, e eles vão te dar o celular deles, e eles vão dar o telefone da doutora Virgínia, da doutora Dalva Machado e da Luana Itocaso. Não é? Acertei. O Wagner tem 46 anos e não tem filho por opção. O Francisco diz o seguinte: eu vou falar do lado masculino, tenho 46 anos e só tive vontade de ser pai uma vez, com uma pessoa que gostei. Então essa opinião depende do relacionamento. Doutora Dalva, bom, tem gente que, inclusive até para fazer pressão em cima das mulheres que não querem ter filho, fala, e se você não encontrou uma pessoa que você gosta? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né, Luana? Então, tem a ver? Você gostou, tem que ter filho? Não necessariamente, porque filho exige responsabilidade, compromisso, e a pessoa não é porque ela gosta que ela já vai ter um filho. Tem que ter um amadurecimento, o casal tem que conversar, tem que entrar em comum acordo para depois tomarem essa decisão. Porque vai que esse amor, ele deixa de existir. O filho é para sempre, depois que tem o filho, é eterno. Filho, a gente não pode se desfazer deles. Então, o casal deve conversar, se encontrar aquela pessoa que a gente diz que é ideal, né? Aquela pessoa que possa conviver melhor com o outro, seja solidário, companheiro, existe uma afetividade. Aí sim, os dois, em comum acordo, podem decidir fazer um filho que, quando o casal decide, é algo importante, maravilhoso, vem completar o relacionamento do casal, né? O casal se sente pai e mãe completo, porque agora já tem um filho fruto desse relacionamento amoroso e estruturado. Ter só por ter, eu acho que não deve. Mas se acha essa pessoa que ama, que gosta e que esse casal se entendam, é maravilhoso. Eu creio que a doutora Virgínia, que a Dalva e a Luana também, a afetividade, ela não é só um processo biológico, porque eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que eu tenho grande afetividade por ela, ela apronta comigo, eu ajudo ela, ela vem, ela abusa do tio, e eu tenho um carinho tão especial e profundo com ela, que é uma coisa muito gostosa que tem um similar àquela paternidade biológica. Eu me sinto um paizão dela. Então, eu acho que a afetividade é uma coisa que vai um pouquinho além do aspecto puramente fisiológico. Né? Não precisa ser consanguíneo, vamos dizer assim. Às vezes o consanguíneo você não tem o mesmo afeto. Mas eu só queria complementar, porque na minha experiência clínica eu vejo assim, às vezes para você decidir ter um filho, vocês sabiam que sogro e sogra, né, dos dois lados entram em jogo também? Eu tive um casal que eles decidiram ter um filho. Só que as brigas começaram entre o sogro e a sogra, porque eles não sabiam qual sobrenome que eles iriam privilegiar. É muito interessante esse processo terapêutico que eu faço também. Eu convido o sogro e a sogra. Por quê? Existem expectativas, às vezes, da avó de querer dar banho na menininha todos os dias. E a nora não quer de jeito nenhum, né, que essa sogra vá com essa liberdade. O filho fica dividido. Poxa, mas é minha mãe, como é que a minha mãe não vai dar banho na criança? Então, eu quero ampliar um pouquinho a nossa discussão, até acho que você iria nos perguntar isso também, para falar o seguinte: essa decisão envolve famílias de ambos os lados e as expectativas de ambas a família. Porque, às vezes, assim como uma criança pode unir um casal, ela também pode, pela imaturidade, desampará-los e de alguma maneira provocar uma separação. Por isso que é uma decisão muito séria, gente. Isso é real. Por exemplo, a minha filha, a Alana, que está nos Estados Unidos fazendo medicina, ela chama-se Alana Luna Nunes Cardoso Martins Ferreira. Aí, ó, tá vendo? Sabe por quê? Porque começou um negócio de eu vou pôr Começa todos aí os sobrenomes. A briga. Não, eu pus todos os sobrenomes de todo mundo da família nela. Mas pensa, né? E ela é nome de princesa, ela é minha princesinha, pus todos os nomes, pronto. Ninguém reclamou. Então, às vezes você resolve assim. Mas você resolve assim, mas em Goiás, né? Quer dizer, com tantas famílias aí disputando. Ela diz que quando lá na faculdade, que eles são muito formais nos Estados Unidos, fala o nome dela, todo mundo fica achando muito interessante. No Brasil, ela sofreria bullying, com certeza. Então, a gente às vezes resolve assim. Bom, o João Bosco, eu pergunto ao João Bosco, ótimo, João Bosco, mais uma para a gente acreditar os políticos. Eu pergunto, especialmente não ter filhos, é muito por causa dos nossos governantes, dos políticos,
que não inspiram confiança nenhuma, ótimo, a Luana agora fala, por que você não tem filho? Por causa dos políticos. Pronto. Político pode ser culpado por tudo. O sujeito está com dor de dente, eu culpo os políticos, não é? E no Brasil é tão bom culpar político, né? Quem culpa muito o outro também tira de si a própria responsabilidade. Não, e nós culpamos os políticos, que eu faço isso também, acho que o telespectador faz, mas depois eu pergunto o seguinte, quem coloca eles lá? A gente. A gente. Então, se tem lá os Sarneys da vida, os Renan da vida, fulano, Beltrano, você pode ter certeza que a culpa é nossa. Então, não pode só culpar os políticos, não. Tem que entender essa correlação. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então, seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite. Mulheres que não querem ter filhos, com o tema, porque existe tanto preconceito contra elas. Raulina, esse é o último bloco? Nossa, então vamos falar da Águas do Bem. Olha aqui, essa água Levite, mostra aqui. Essa água, doutora Virgínia, é fantástica. Você é uma água que pode ajudar no auxílio do combate à diabetes, do câncer, além de problemas do coração. Ela tem o menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor muito agradável, que é essa água Levite, que eu sempre tomo aqui. Você liga lá para Águas do Bem, pelo telefone 3255-9626, e você pede lá essa água maravilhosa que é a Levite, ok? Vamos aqui. A Tainara, não quero ter filhos, pois não tive uma boa base dos meus pais. Queria ser fruto de um amor de verdade e não de um amor bandido. Talvez seja por isso que sou analítica. Bom, doutora Dalva Machado, mas pessoa na vida adulta também não pode querer culpar sempre os pais, né? Tem que sair dessa, né? Mesmo que os pais sejam culpados, num dado momento você tem que falar, bom, isso aí ficou, é deles, agora eu vou para a minha vida. Porque senão fica a vida toda culpando alguém, né? É difícil. Muitas vezes a pessoa, ela carrega esse trauma e ela precisa passar por um tratamento psicológico para ela poder superar o trauma que ela carrega. Sozinha, ela provavelmente não vai ter condição de superar esse trauma. Por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional experiente para que ela possa se resgatar enquanto mulher, superar esses conflitos existentes, né, na vida dela, para ela poder se ressignificar e, com isso, fazer uma escolha, se realmente ela quer ter um filho ou não, porque no momento que a pessoa está ainda com essas feridas emocionais abertas, ela não vai conseguir tomar uma decisão assertiva na vida dela. Ela não vai conseguir identificar os sentimentos, se realmente ela quer ter um filho, ela deseja, porque pode ficar ali maquiado e ela não consegue identificar esse desejo em razão dessa dor emocional que ela sente. É importante que ela faça terapia e se ressignifique enquanto pessoa. Aqui o Cláudio, que é eletricista. Luana, para você, eu acho que você nunca pensou em ter filhos porque talvez você nunca gostou de alguém. Nós já falamos isso, né? Assim, Veio a provocação aqui. A gente já falou disso, mas assim, se a gente for pensar, pode até virar 100% isso aí. Porque, poxa, é você abrir mão do seu relacionamento a dois para botar mais uma pessoa ali. Talvez você goste tanto da pessoa, isso que eu ia falar. Que você goste tanto daquela pessoa que não queira ninguém entre vocês, né? Agora, essa pergunta não surgiu aqui, boa resposta, porque na verdade é isso. Porque quem não está preparado para ter filho, o filho não une o casal. Ele pode separar o casal. Também. Mas unir não une, não. Exatamente. É muito difícil. É mais difícil. Aqui, doutora Virgínia, e rapidinho, e por que a maioria das mulheres enlouquecem se não tiver filho?
Eu não sei. Tem mulher se... que não, se não tiver filho, vira tem mulher balacobaco. que nasceu para ser mãe. Tem necessidade de ser mãe. Mas eu acho que essa necessidade tem que ser questionada. Até que ponto é uma necessidade dela, é uma necessidade, é uma pressão social, né? Porque ninguém enlouquece para ser mãe, né? Eu acho que existem necessidades que precisam ser trabalhadas. Quer ser mãe, tem mulher que quer ser mãe. Quer, mas para quê? Qual o objetivo? Que necessidade é essa? Né? Pode ser até um adoecimento também, porque a pessoa está colocando a vida dela inteira no ser mãe. Então, ela está se reduzindo a uma fase do ser total, né? Agora, eu vou até aproveitar essa oportunidade, a doutora Dalva estava dizendo também, nós temos o Instituto de Treinamento em Gestalt Terapia. Você pode ligar 3941 9798 e nós temos um programa chamado PROAC, que é um programa de atendimento à comunidade que não pode pagar o preço de uma consulta normal. Então você liga, faz uma triagem e vai questionar, porque qualquer decisão, a qualquer época da sua vida, eu acho que ela pode ser ressignificada, como a Dalva falou, mas nada melhor do que ter uma pessoa que vai te escutar sem te pressionar, vai escutar exatamente os seus sentimentos para que você possa escutá-los também. Olha, a Maria de Goianira tem a mesma opinião da Luana. Eu não quis e nem quero ter filho nem adotar. Luana, não se importe com os outros. Tenho 60 anos e vivo muito bem com meu marido há 30 anos. A esperança, ó, Luana. Tá vendo? Já tá foi vendo? acolhida. Esperança, hein? O Emílio Gervásio, o bom da independência feminina é saber escolher seus próprios desejos e a certeza de trilhar os seus próprios caminhos. Exatamente. Tá certo. É uma coisa que faz senso, sim. O Antônio José, do setor Bueno, a pressão existe para a maternidade. Eu fico pasmo com essa pressão. Ele constata isso. E a Ana Maria Miguel, parabenizar a doutora Virgínia pelas palavras em falar que pais humildes criam filhos de forma digna. E realmente, doutora Virgínia, eu conheço famílias fantásticas. Eu também. Inclusive, mando um abraço aqui para uma funcionária minha, que é a Eleusa. Ela tem os filhos são fantásticos, uma família unida, bacana, todos eles estão muito bem, estão trilhando boas coisas na vida. E eu conheço várias pessoas, mulheres que fizeram filhos formados em medicina, que eram costureiras e tal. Então, eu acho que essa coisa do fator econômico também não é garantia para nada, né? Às vezes é garantia de criar bem um filho, né? Porque vai fazer ele lutar. Isso. Pela sua própria sobrevivência. Quando não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro. E às vezes excesso de dinheiro, o filho fica indolente. Mal. Né? Geralmente o excesso de dinheiro, que os pais dão o ter e esquecem de educar, do ser. E acabam ali fazendo uma troca. Então não tem condição, em razão do tempo que eles investem muito no profissional, em ganhar dinheiro, aí vem a culpa, não educa a criança, mas a criança quer, o pai vai dando. E com isso, a criança também se cria frustrada, a criança se cria revoltada porque ela não consegue ter aquele amor suficiente para preencher aquela solidão, aquele vazio existencial muito grande. Então, dinheiro não significa que vai construir um bom cidadão. Na questão educacional, é bom porque os pais podem pagar uma boa escola, tratamento adequado, mas na questão da afetividade eu tenho visto muitos pais que têm muito dinheiro e que não conseguiram suprir a carência dos filhos. E são filhos desajustados. É verdade. A Vanusa, eu tenho 4 filhos, sou feliz, amo, mas não recomendo, pois eu era muito nova. Ela ama, mas não recomenda. Mas é muito interessante essa questão de não recomendar, até porque você já teve, né? Você já teve esse privilégio, já passou por essa experiência, então é fácil falar, não tenha não. Né? Então eu acho assim, que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Eu acho que cada um tem que respeitar a si próprio, não cobrar do outro ser igual a ele, ter ou não ter. Né? Eu acho que se a gente puder, né, ter esse sentimento de maternagem para o mundo, respeitando a individualidade da gente, a gente está cumprindo o nosso papel de maternidade. Aqui é Tonara ou Faunara? Tainara. Ela é estudante. O que é necessário ainda para que a cirurgia de laqueadura seja mais acessível? Bom, a Tainara talvez, não sei, o SUS, né, fazer de graça, eu não sei. Assim, seria mais fazer de graça, né?
para ser mais acessível para as pessoas. Mas eu fico pensando assim, vou repetir o que eu coloquei, assim como a mídia facilitou as pessoas aceitarem as diferentes orientações sexuais, se a mídia começar a trabalhar esse tema, eu quero parabenizar a produção do programa, né? Eu acho que a gente poderia falar com mais liberdade dessa questão, né, de ter ou de não ter filho e libertar a mulher, e aí talvez planos de saúde pudessem vir a colaborar com essas opções. É verdade, porque ao longo desses 18 anos de programa, doutora Virgínia, a gente percebeu o quanto a sociedade começou a aceitar a discussão de certos assuntos. Exatamente. Eu nunca me canso de lembrar disso. Quando no primeiro ano do programa, no primeiro semestre do programa, eu fiz um programa sobre homossexualismo, homossexualidade. Nossa, Olha, eu me lembro que bispo ligou para cá, queriam fechar o programa, disse que eu era contra a família goiana, eu levei todo tipo de adjetivo. E agora não, você faz programa, as pessoas entendem como uma coisa natural e necessária. Então, alguns temas que antigamente eram tabus, e ninguém discutia, e as pessoas existiam, mas ficava ali enrustido, no bojo de cada um dos seus problemas, estão sendo discutidos agora, né? Com mais naturalidade. Aqui o Ciro, após a morte dos pais, quem não tem filhos pode sentir falta de um vínculo afetivo mais forte. Doutora Dalva, será que pode isso? Fica ali sozinho, morreu os pais, eu não tenho filho. Aí depende, porque a pessoa que faz essa opção, essa escolha de não ter filho, ele também deve se preparar para a velhice, porque vai envelhecer. E quem tem filho já conta com os filhos, não necessariamente ou sempre os filhos vão cuidar dos pais na velhice, mas é o que se tem visto, né? A nossa cultura, a gente tem visto que na velhice, quem vai cuidar dos pais? Os filhos. A pessoa que não tem vai ter que se organizar para morar no lugar adequado que possa ser cuidado, né? E trabalhar essas questões também do vazio existencial, da solidão, né? Vai ter que se reorganizar, se reestruturar para poder chegar na velhice bem, sem essa dor. Bom, olha, a sociedade pode e deve ficar segmentada. Recentemente, um restaurante nos Jardins em São Paulo decidiu que no restaurante deles não entrariam crianças com menos de 14 anos. Ponto. Foi uma polêmica dos diabos na internet. E o dono do restaurante, que acharam que ia fechar, que o restaurante, as pessoas abominaram essa posição, não. O restaurante aumentou a clientela. Por quê? É uma decisão daquela casa. É uma escolha que tem consequências. Né? Quero agradecer aqui a doutora Virgínia Suassuna, minha grande companheira lá do Instituto Suassuna. Ela é uma parceira deste programa. A doutora Dalva Machado. Muito obrigado, doutora Dalva. Agora a senhora já sabe como chegar aqui, né? Ficou mais fácil. Já. A Luana Itocaso, que já trabalhou comigo tantos anos, e eu só sei por Luana. Bela Luana, muito bem casada com um grande amigo, Dileto, companheiro nosso, sócio lá da empresa também, pela sua presença. E minhas considerações finais são as seguintes. Essa posição atual do mundo, que você deve respeitar as individualidades, deve respeitar os segmentos que não pensam como você, mais do que nunca estão sendo necessárias. Porque está havendo uma onda de radicalismo no mundo tão inimaginável que nós estamos tendo presidentes da República de um país considerado como um país de primeiro mundo, com posições racistas, homofóbicas e vai por aí. Então, a sociedade vive bem quando ela respeita as diferenças e consegue, neste respeito, viver muito bem com quem não pensa nada do que a pessoa pensa. E é assim que o mundo tem que ser. Ninguém precisa ser igual. Aliás, se nós fôssemos todos iguais e pensássemos iguais, o mundo seria uma chatice indômita. Eu tenho certeza disso. Eu, por exemplo, sou um chato de galocha. Se todo mundo pensasse como eu, muita gente ia suicidar. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.